Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. João 15. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, obrigada por mais uma manhã gloriosa que nós cremos viveremos aqui na Tua casa, na nossa casa. Obrigada, Senhor, porque nos sentimos filhos desse Pai amoroso que o Teu amor nos alcançou, desse amor que nos enche, nos preenche de todo e qualquer vazio. Que todas as pessoas que o Senhor trouxe até a Tua casa possam sair daqui com uma experiência sobrenatural contigo. Que haja nessa manhã, Senhor, cura física, emocional e espiritual. Que haja salvação, que muitos possam Te conhecer e reconhecer como único Senhor e Salvador da sua vida, da própria vida. Obrigada, Jesus, já agradecemos por tudo que nós iremos viver. Consagramos a Ti todos os momentos, para que todos sejam conduzidos por Ti. A Tua presença é real nesse lugar. Obrigada, porque o Senhor trouxe cada um de nós a esse lugar para nos entregar uma porção individual. É assim, Senhor, que nós consagramos, oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vem, vamos começar. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova em mim um espírito reto. Salmo 15:10. Obrigado, glória a Deus. Você. Deus, eu nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente na angústia. Salmo 46:1. Glória a Deus. E você, cara? Tá tudo bem? Eu faço tudo pelo amor. Coríntios 16. Glória a Deus. E você? Jesus é amor. Pera aí. Aqui. Jesus é amor. Obrigado, cara. Vem, princesa. Os três juntos? Então vem pra cá. Pronto? Vai. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Lucas 16:10. Glória a Deus. Fiel no pouco, no muito te colocarei. E você, tudo bem? Nada me faltará se Jesus está aqui. Eu amo Ele e adoro Ele. Amém. Obrigado, linda. E você, cara? Tem alguma coisa aí? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Eita Deus. Não era assim, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém.
Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até testemunho de Israel, para darem as graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do nosso Senhor Deus, buscarei o teu bem. Salmo 122. Glória a Deus. Alguém tinha me perguntado sobre Israel, sobre a gente orar por Israel. Eu creio que Deus respondeu através desse salmo. Essa semana alguém perguntou: pastor, mas por que a gente ora por Israel? Por que tem a bandeira de Israel no altar? Salmo 122, Deus mesmo te respondeu. Vem, tudo bem? Sim. As libertadores, todo mundo tem que obedecer ela. E todo mundo tem que obedecer ela de verdade. Glória a Deus. Você tem um versículo? Tem? Feliz aniversário, mamãe. Cadê a mamãe? Mamãe, é seu aniversário, mamãe? Hoje? Eita glória! Então a gente vai cantar parabéns. Minha sogra, você sabe que eu te amo, né? Hoje você também está fazendo aniversário, minha sogrinha. Fica de pé aí também, fica, minha sogra. Vamos cantar parabéns para sua mãe e para minha sogra? Podemos? Você que vai puxar, tá? Você que vai começar a cantar. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitas anos de vida. Glória a Deus. Dá um abraço aí nas aniversariantes. Você que tá, é o marido, né? Dá um abraço aí. Que Deus te abençoe. Minha esposa, dá um abraço aí na sua mãe. Ei, sogra, como eu te amo, viu, minha sogra? Se não fosse você, onde eu estaria também, minha sogra? E aí? Chega pra cá. Vai. 1 Tessalonicenses 5,18. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Não acabou. Não acabou. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Obrigado, cara. Bora, olha pra lá. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Obrigado. Provérbio 19:5. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Essa aqui só traz... Ei, papai e mamãe, impressionante, viu? Deus usa ela só com juízo, viu? Para alertar a igreja. Glória a Deus. Deixa Deus te usar desse jeito. Amém? Glória a Deus. Como Deus fala. A semana de vocês mudou? Do escutar e do ouvir? Glória a Deus. Sabe, eu ia pedir para o Léo, e creio, se a gente realmente guardou a porção da semana passada, esse primeiro louvor, para onde eu irei, viu, Léo? Eu ia pedir para você tocar de novo, mas vamos para a palavra de hoje. Mas como ele fala comigo, sabe? Porque ele relata um pouco dessa novidade de vida, desse amor que a gente recebeu do Senhor. Porque se a gente parar para pensar em tudo que a gente está vivendo hoje, para onde a gente iria sem esse amor? A gente já tentou, eu creio, alguns até insistem em viver distante desse amor. Mas eu queria, hoje,
realçar um pouco de tudo isso que a gente está tendo a oportunidade de viver, porque é uma oportunidade e ela é diária. Todos os dias a gente pode estar na presença de Deus ou não. Isso é uma decisão. Se Deus não quisesse assim, a gente já nascia crendo nesse Deus de milagres. A gente não precisaria experimentar o pecado. Deus teria feito tudo diferente. Mas, como tudo que Ele faz é perfeito, Ele fez com que a gente tivesse a oportunidade. E eu creio, imagina você ficar eternamente preso no céu, sendo que você não quer estar lá, ou que não queria ir para lá. Então Deus nos dá e nos revela o céu enquanto aqui, para que a gente possa verdadeiramente mostrar a nós mesmos e a Ele também, que a gente faz parte desse plano, que a gente faz parte, que a gente recebe esse privilégio de eternamente, a Bíblia diz isso, a gente morar e fazer morada no céu com Ele. A Bíblia diz que toda dor passará, que toda lágrima Ele enxugará, que não vai haver mais tristeza nessa promessa do céu sobre a nossa vida. Então é simplesmente, da forma mais clara possível, é fazer de tudo para que isso passe rápido. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos apressar a vinda de Jesus. A gente precisa apressar a vinda de Jesus. E ela também diz que todos precisam conhecer o Senhor. E hoje a gente já tem, praticamente, nas últimas estatísticas, 5 bilhões ou 6 bilhões de pessoas que já escutaram o nome de Jesus. Então isso também confirma que nós estamos chegando. O cronômetro vai zerar já já. O cronômetro vai zerar já já. E não faltam oportunidades, como a que a gente está tendo hoje, de entender, receber e guardar. E é impressionante porque como eu me surpreendo. Maurício, quero falar contigo. Primeiro, você está lindo. A impressão que eu tenho, sabe, Maurício, é que você acorda umas 5 da manhã e fica se arrumando assim, Não é possível que você acordou como eu e chegou desse jeito desamassado, todo... Lindo demais. E diante disso, quero honrar a tua vida, porque é impressionante como Deus, Ele confirma as pessoas que têm se colocado, sabe, diante dEle. A gente tem andado junto, tem ombreado muito, a gente tem se afiado como amigos. E hoje, pouco tempo ali, antes de abrirem o culto, eu falei com ele: Maurício, avisa a Mari que vocês dois vão abrir o culto. E diante de 31 mil versículos, Maurício, você trouxe exatamente o nome do culto. Exatamente o nome do culto. O nome do culto é Permaneçam no Meu Amor. E de diante de 31 mil versículos, você pega João 15, que é o texto base da pregação de hoje, e traz. Eu sei que Deus usa, mas eu creio também que Deus dá essa honra, sabe? A gente viu antes, na reunião dos atalaias, e eu falei com eles, você não estava presente, eu falei que Deus honra aquele que segue o Senhor e que serve o Senhor. Então eu estou fazendo isso para que você tenha certeza que você tem escutado Deus, e não foi diferente nesse versículo que abriu o culto, João 15, que é exatamente o tema de hoje. Obrigado pela sua vida, Mari, obrigado pela sua vida. Glória a Deus, permaneçam nele. João capítulo 15, Rafa, versículo 9. Permaneçam no meu amor. Eu creio que nós já experimentamos e já recebemos, e quando a gente levanta a mão, aceitando Jesus, mesmo sem o conhecimento daquilo que está por vir, mas aceitando Jesus para que a gente possa, e claro, através de convites, através de sentimentos, daquilo que a presença faz, a gente levanta a mão ali e a gente quer viver um pouco daquilo que as pessoas estão vivendo. Então isso tudo faz parte de nós. Deus, como agora eu fiz com o Maurício e tenho feito com vários, acabaram de ler aqui, uma criança leu 1 João, capítulo
4, versículo 8. Deus é amor. A gente vai ver esse versículo hoje também. Como Deus vai confirmando. Quando a gente louva o primeiro louvor, justamente esse, para onde eu irei, fala sobre o amor de Deus. Então eu creio que o amor de Deus já foi derramado. A gente vai ver isso também em João capítulo 3. O amor de Deus já foi derramado. A cruz, toda vez que a gente olhar para a cruz, que essa cruz mova o seu coração a entender o amor, a saber que Ele próprio é amor, a saber que o que Ele fez foi por amor. Agora, isso não é, preste atenção, isso é o céu se manifestando sobre cada um de nós. Mas aquilo que Deus espera de nós e aquilo que precisa ser para que isso se torne completo no íntimo da nossa vida é justamente a gente devolver esse amor. Porque senão a gente vai entender que Deus morreu só por mim. Mas Deus também morreu pelo ímpio. Deus morreu pelo incrédulo. Deus morreu pelo desobediente. Deus morreu, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, que Ele morreu e nos amou primeiro, mesmo ainda nós pecadores. Talvez no nosso coração, não sei se a gente chegaria a tanto, mas por uma pessoa que você, não com os olhos espirituais, mas naquilo que é terra, você acha que essa pessoa é boa e tudo, talvez alguém diga, não, eu morro por ela. Talvez por um filho, eu morro pelo meu filho. Não sei se a gente chegaria a esse ponto, alguns, outros eu tenho certeza, mas a gente está falando de algo que é relacionado a nós, a gente. Existe um sentimento envolvido nessa doação ou nessa morte que seria, estou falando de morte física mesmo, para que a gente pudesse talvez tentar explicar o amor um pelo outro. Mas quando a Bíblia fala sobre esse Jesus e esse plano e esse amor, que é completamente fora da nossa mente, Paulo escreve aos Romanos e ele diz que Ele nos amou ainda nós pecadores. Ele não amou porque Ele sabia de algo ou da decisão na onisciência que Ele tem. Ele não nos amou porque alguns receberiam Ele e se tornariam filhos. Ele não nos amou por isso, porque Ele também amou na sua onisciência por aquele que vai rejeitar esse amor. Por aquele que vai dizer Ele não existe. Por aquele que vai dizer isso é mentira. Por aquele que por falta de conhecimento vai dizer a Bíblia foi escrita por homens. Meu Deus, quem que ia escrever alguma coisa? Um dia eu falei para um, e você esperava que fosse o quê? Naquele tempo? Homens. Mas vai entender. Tempos, épocas, pessoas, numa mensagem central. Aí vai caindo essa racionalidade, talvez caindo essa nossa racionalidade, entre mais amor no nosso coração. Mas a gente precisa sair um pouco daquilo que nós entendemos, porque Deus não cabe na nossa caixinha. Deus não cabe, Ele não foi feito para entrar na tua mente, Ele foi feito para um lugar chamado coração. Ele não foi feito para tentar te explicar as coisas, Ele foi feito para ser um soberano e a gente se ajoelhar, se prostrar, se submeter a algo que a gente talvez nunca entenda, mas a gente crê. O chamado não é para andar, sabe, questionando ou para que a gente venha a dizer que amor é esse. É um amor que João diz que é por atitudes. É um amor que vai nos constrangendo a ponto de dizer, mas espera, aquele assassino, aquele que fez o mal a vida inteira, porque ninguém pregou para ele. E no último dia de vida, talvez na cadeia ou no hospital, ele encontra ali uma enfermeira que crê no Senhor Jesus, uma enfermeira ou um médico. Os médicos que estão aqui não deixem de fazer isso. Todos que trabalham na área de saúde, sabe? Dê essa oportunidade a essas pessoas. Porque a Bíblia nos fala sobre isso no ladrão que estava na cruz junto com Jesus. Aquela foi a oportunidade dele. Foi a exceção, mas foi a oportunidade deles. E ali mostra um, ainda com o coração duro, questionando se ele era, quem era, e o outro dizendo, Senhor, Tu és. E ele faz um pedido, eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo. E aí a gente não vai entendendo esse amor, porque se essa pessoa, através de alguém que crê nessa vida eterna, a ponto de pregar,
Essa pessoa entrega o coração e recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, consequência do senhorio. E essa pessoa vai para o céu e a gente fala, mas espera, ele não merecia. Olha o que ele fez ao longo da vida. Ele machucou, ele destruiu, ele matou, ele mentiu. Gente, nós estamos falando de nós mesmos. Talvez pelas escolhas que a gente teve ou fez ao longo da vida, a gente não chegou a um ponto desse. Mas dentro de nós há uma carnalidade que, se ela for alimentada, qualquer um, não é aquela pessoa, é aonde ela se envolveu, é o que foi gerando. Devido às proporções, você sabe, quando a ira te pega, o que você faz? As palavras, talvez, que por elas você pode ter matado alguém, que por elas, até hoje, você deve estar tentando achar aí, vivi isso, dentro do cônjuge, para tirar aquilo que você falou irado, aquilo que você falou num dia de fúria. Nós somos assim. E esse amor nos alcançou, esse amor foi derramado por Jesus. Então, não tem nem que se discutir se a gente está nesse lugar ou se a gente um dia escutou sobre o nome de Jesus. Não tem nem que se discutir o amor dele por nós. Mas agora a gente precisa sim discutir e parar para pensar sobre o nosso por ele. Aqui é que começa a mudar tudo. E por isso ele traz Evangelho de João, capítulo 15, dessa forma que foi hoje. Permaneçam em mim. O amor nos atrai, o amor faz com que ele se revele, a gente se coloca para escutar, para ouvir, para ler, a gente vai dedicando tempo, como num relacionamento, porque ele não quer formalidades, ele quer intimidade, e a gente vai conhecendo e vai começando a usufruir mais e mais desse amor. A gente vai descansando de querer agora o amor do próximo, porque comparado ao amor dele, é insuficiente qualquer amor que a gente der um para o outro, mesmo sendo mandamento. E aí, de repente, vem João e diz assim para a gente nessa manhã: eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Rafa, bota na NVT, por favor. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Então, Deus está dizendo que nós recebemos esse amor, Deus está dizendo que Ele derramou sobre nós, nós ainda pecadores, ainda com a decisão de viver esse amor ou não, mas Ele está dizendo sobre algo agora da permanência. Ele está dizendo algo agora sobre a presença. Ele está dizendo algo agora para a gente que Ele diz, isso vai ser diário na sua vida. Eu sou uma fonte inesgotável de amor. O que você está sentindo hoje vai construir para você sentir mais amanhã, mais amanhã, mais amanhã. Por isso, muitas vezes, a gente encontra um que já está vivendo esse mais, esse mais, esse mais, e você olha e fala, ficou doido. Alguém já te chamou de doido por Jesus? Se alegre. Isso é amor de Jesus dentro de ti. Você não tem outro assunto. Porque que assunto a gente vai falar, se não de Jesus? Que assunto a gente vai falar, se não desse amor? Que nos tira, esse amor imerecido, essa graça, esse favor do céu se manifestar na nossa vida e corrigir toda a carnalidade, toda a naturalidade que nós temos. Para que a gente vai falar de outra coisa, se todos estão em busca desse amor? É algo que Deus colocou dentro de nós, para que a gente possa cada vez mais entender, não só a eternidade, não entendendo os planos, mas buscando. Por isso o homem o tempo todo, ele busca através da religião, ele busca através de situações, de pessoas, de formas, encontrar esse Deus soberano. Várias religiões, várias maneiras. E quando a Bíblia diz que todo joelho, se dobrará a Jesus. Eu creio dessa maneira que todo ser humano, a Bíblia diz, que no dia do juízo, no dia da morte, vai se encontrar com Jesus. Então é impossível a gente pensar que esse encontro não vai ter. Está escrito.
Mas a forma como a gente vai encontrar, quer dizer, Jesus dizendo que Ele é o caminho, aí vai mudar tudo, porque você vai chegar na porta certa. O que vai mudar a nossa chegada, o que vai mudar é a permanência, aonde a gente vai estar nesse caminho para chegar no céu pela porta certa. Alguns dizem, pastor, mas não, de todas as formas, sabe, é um caminho, todas as formas a gente vai chegar a Deus. A Bíblia diz que você vai chegar, mas se você chegar pela porta errada, você não vai permanecer no céu. Porque Jesus diz, do pouco que Ele falou sobre Ele, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Ele confirma a Santíssima Trindade, Ele confirma Ele sendo Deus. Ele diz, ninguém vem, Ele está dizendo eu sou, ninguém vem, eu sou, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não existe outro caminho, senão a gente continua na nossa vontade, senão a gente continua no nosso entendimento, senão a gente continua escolhendo. E aí eu te pergunto, que morto que escolhe alguma coisa? Eu te pergunto, se é para a gente se desligar da nossa maneira de viver, se é para a gente se colocar, se prostrar, eu te pergunto, como é que a gente pode escolher então alguma coisa? Se está tudo já determinado e tudo escrito? É muito mais a gente se colocar dessa maneira, e ele vai dizendo sobre essa permanência, ele vai dizendo sobre a gente estar nesse caminho para chegar na porta certa, quando ele fala sobre permanecer. E a única forma da gente permanecer é debaixo de uma obediência. Não existe a presença do Senhor com os desobedientes. Porque o crer é eu acreditar tanto no que está escrito que eu não tenho outra forma de viver. É eu acreditar tanto que eu abro mão de todo o resto. Então é impossível, e por isso Jesus diz sobre prática. A obediência nada mais é do que, em outras palavras, de que você colocar tudo em prática. Eu creio tanto que eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu penso que é o correto para viver o que está escrito. Isso é obediência. E ele diz, quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Então quer dizer, a Bíblia está dizendo que existe esse amor inicial, o amor de cruz, mas existe um amor todos os dias. Existe um amor onde Ele vai abrir o céu sobre a sua vida, vai revelar a palavra, vai se manifestar, onde Ele vai fazer morada. João capítulo 14, capítulo 15, depois vocês mastiguem isso, porque ela fala completamente sobre essa permanência. E ele traz isso dizendo, permaneçam no meu amor, e eu amo isso, assim como. A vida de Jesus, ela reflete a relação dele com o Pai, é a nossa também com o Pai, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Se nós somos irmãos, se Jesus veio para nos ensinar a forma correta, para nos mostrar como fazer e o que fazer, nada mais justo dele dizer, assim como. E na oração do Pai Nosso ele diz isso, e aqui em João 15 ele fala, assim como. Ele fala, permaneçam no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Não existe uma permanência, não existe um diário de Deus sobre a sua vida sem obediência. Não existe um diário do Senhor em revelação, em palavra, em sede, em fome, sem obediência. Agora, claro, estou chamando vocês para um processo onde a gente precisa saber a forma. Agora, se a gente vai errar, claro que vamos. Por isso Ele é um Deus de misericórdia. Por isso Ele é um Deus que espera. Por isso, dentro dos atributos do Senhor, existe a longanimidade. Um Deus que vai fazer de tudo, mas eu preciso, dentro do meu coração, querer. Ele segue dizendo, eu lhes disse estas coisas, olha que lindo, para que fiquem repletos da minha alegria. Rafa, eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Aí ele traz, este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Então ele traz o amor, traz a obediência e traz a alegria. Isso vai se encontrando em poucos versículos e ele segue.
Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão... Aí ele começa a puxar a gente para esse lugar. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Ele está dizendo sobre ele. Aí ele fala: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo mais de escravos, pois o Senhor não faz, olha que lindo, confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos. Olha o lugar de relacionamento. Vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem, Maurício trouxe isso, e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Quando a leitura, quando o conhecimento não chega, quantas vezes eu questionei, mas por que vocês falam em nome de Jesus? Por que vocês falam em nome de Jesus? Quando eu conhecia, Flavinha usava isso muito, eu não tinha esse entendimento, e aquilo mexia comigo, porque eu falava, misericórdia. Em um versículo que eu tivesse lido, eu saberia dizer por que em nome de Jesus. Porque ele foi o enviado para nos religar. Porque ele foi o que morreu para nos religar. Porque ele é o único mediador entre os homens e Deus, disse Paulo a Timóteo. Porque somente esse nome, sobre todos os outros nomes, a saber, existe salvação. Então tudo isso vai caindo, eu creio, ou morando no nosso coração, para que a gente entenda sobre esse amor recebido, sobre esse Jesus que morreu, essa cruz que está vazia. E aí ele repete no 17, dizendo: este é o meu mandamento, amem uns aos outros. O que é a gente devolver esse amor? Qual é o processo que precisa acontecer dentro de nós para que esse amor agora faça com que eu me mova e retribua esse amor a Deus, para que eu permaneça, para que eu dê frutos? E quando a Bíblia fala sobre esse fruto, ele fala duradouro. Ele está dizendo que precisa ser até o fim. Ele está dizendo que essa eternidade preparada, onde o escritor aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem. Olha a justiça de Deus. Velho Testamento, eles eram justificados pela obediência. Não é à toa que Abraão precisou pegar Isaac e levar Isaac para o sacrifício. Não sei onde a gente estava mastigando essa palavra, mas, gente, é impressionante, porque quando a Bíblia relata sobre isso, a Bíblia fala que Abraão pegou Isaac, durante 3 dias ele andou com o filho para sacrificar o filho. Imagina o que foi gerado dentro do coração dele, caminhando 3 dias, o que passava na cabeça dele, que aflição era aquela, todos os dias, segundo a segundo, pensando: o que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer. Chegou no monte, ele sobe sozinho, com Isaac, e de repente ele coloca Isaac para o sacrifício, quando Deus entrega a ele ali o carneiro. Gente, quando a gente vai ler o escritor aos Hebreus, capítulo 11, falando da fé de Abraão, ela traz dizendo que Abraão tinha certeza que ele faria aquilo e que Deus depois ressuscitaria Isaac. Se a gente fala dessa fé desse homem que ia sacrificar o filho, Deus nos leva a mais. Fala, ele ia fazer isso mesmo. Meu Deus, mas ele ia fazer? Não, ele ia fazer sim. Porque lá na frente, a gente lê dizendo que ele ia fazer na certeza que depois Deus ressuscitaria Isaac. Gente, se a gente não mexer dentro do nosso coração para entender aonde Deus nos leva a esse lugar de obediência, para que ele não pare, e por isso Abraão é chamado o pai da fé, o pai da fidelidade, o pai da obediência, o pai daquele que ouviu só uma vez e caminhou 3 dias para fazer aquilo que nenhum de nós faria: colocar o filho, preparar tudo e colocar o filho como sacrifício vivo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai falar para a gente não se amoldar ao mundo, mas coloca para mim Romanos 12, 1. Romanos 12, 1, totalmente diferente desse sacrifício vivo, mas também Paulo nos chama a esse lugar.
Ele diz assim, sobre esse amor, que vai refletir, claro, que quando eu amo, por não ser sentimento, mas um mandamento, o adorar está dentro do amar, e não o contrário. Eu não adoro Deus para depois amar, por amar a Deus, eu decido adorá-lo. E quando Paulo nos chama a esse lugar, ele fala, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. E aí ele termina dizendo, esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Ele nos chama também com essa forma desse sacrifício, sobre o nosso corpo, sobre o nosso sono, aleluia, sobre o nosso descanso, sobre aquilo que verdadeiramente a gente quer fazer, porque quando a gente vai mastigando, a gente vai chegar no lugar onde Josué, por exemplo, capítulo 23, coloca, Rafa, versículo 11, volta um pouquinho, vamos pegar esse contexto, volta no 8, Josué é lindo quando a gente vê o 24, todo mundo fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso é lindo, mas é um versículo isolado. Quando a gente pega toda essa estrutura, ele fala, pode voltar no 7, Rafa. Ele diz, não se misturem, olha o povo separado, não se misturem com os povos que ainda restam na terra, nem sequer mencione o nome dos deuses deles, e muito menos jurem por eles, não sirvam nem adorem esses deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje, pois o Senhor expulsou, aí começa, lembra Paulo falando pelo que ele fez por nós, lá no Novo Testamento, lá atrás, velho, Josué, já levando o povo, dando consequência a Moisés, ele traz, pois o Senhor expulsou diante de nós grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhes resistir. Olha o chamado, lembra do que Deus fez, aí ele fala, cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, olha a força, porque o Senhor seu Deus luta por vocês conforme prometeu. Gente, as lutas que nós vivemos hoje, deixa eu te dizer, o Senhor está com a gente. Não existe um povo separado, em nenhum lugar da Bíblia, um povo separado, um povo que decidiu viver para Jesus, um povo obediente, onde o Senhor não se coloca na frente, onde o Senhor não se coloca atrás, onde o Senhor não envia anjos para acampar ao nosso redor e lutar por nós. Não existe. Daniel, a gente viu Daniel 10, mundo espiritual, me permitam, quebra-pau lá em cima, de anjos contra demônios, para que ele recebesse a resposta de uma oração. Será que o Senhor não está trabalhando? Agora, se deixe ser trabalhado. Tem forças dentro de ti que você não conhece. Tem paciência dentro de ti que você não conhece, porque você tem pedido. Como é que você crê num Deus que você pede paciência, mas Ele não te dá? Então, são lugares que o Senhor precisa nos levar, sabe? Fornalhas que eles precisam, sabe? Que o Senhor precisa nos colocar, para que nessa hora a gente entenda que Ele está ali, e que a paciência que eu não tinha, agora eu tenho. O amor que eu não tinha, agora eu tenho, porque cada dia que Ele coloca um pouquinho, pela minha obediência, pela minha permanência, mais amor eu tenho para dar. Então aquilo que eu não tolerava, agora eu tolero. Quem está entendendo? O Senhor está contigo ou não? Essa é a pergunta. Agora, se eu permaneço em Deus, se dá fruto duradouro, por que eu continuo o mesmo? Por que parece que eu paro nas minhas limitações, sendo que o Senhor já nos chamou para andar além delas? Por que é que a gente fica parado, sabe, na mesma coisa, portas que a gente quer que sejam abertas, sendo que o Senhor já nos chamou, já nos mostrou, já nos revelou? Por isso muitas vezes a gente precisa sentir uma dor de quem nós éramos, mas o Senhor já nos chamou para não ser mais desse jeito. E aí a gente insiste com frases tipo, mas eu sou assim mesmo. Não é, ou então você não está permanente. Ou então tem algo ainda que você ainda não creu a ponto de saber que até nessas circunstâncias é o Senhor trabalhando em ti. Volta lá, Rafa. Mas esse chamado para a gente permanecer, eu não tenho dúvida que é a vontade de todos. Aí a gente já sentiu, já começou a viver isso, já experimentou um pouquinho. Não estou falando de mundo, não estou falando de outras nações, estou falando da gente.
Mas o que eu recebi até hoje, deixa eu te falar, me trouxe até hoje. Eu não tenho um depósito, eu não tenho algo guardado da parte do Senhor para que agora eu pare, saia da permanência dele e continue andando com ele. Não tem jeito. Porque desde o início não é eu vou e o Senhor vai me seguindo, é ele vai e eu é que sigo ele. Entenda isso. A permanência é eu estar onde o Senhor vai estar. A permanência onde ele vai nos honrar, naquele que segue, naquele que serve, é onde o Senhor está. Ele vai falar: aqui meu servo, ó. Agora eu estou lá do outro lado, não estou recebendo mais o amor porque eu parei, achei que o que eu já tinha recebido até hoje vai me levar até o último dia da minha vida. Não vai. Aí quando eu olho, uai, cadê o Senhor? Aquele sentimento de sozinho, sabe qual é? Aquele sentimento de sozinho, não estou falando em prova. Prova você vai ficar sozinho mesmo, é o Senhor te testando, te provando, é o Senhor te colocando em prova. Ele fala tanto com a gente, para quê? Para que você agora em certas situações ande sozinho, lute sozinho, ele já te deu a vitória. Aí Josué nos chama dizendo: porque o Senhor seu Deus luta por vocês conforme prometeu. Nenhuma das promessas que o Senhor fez a Israel, nenhuma delas deixou de cumprir. Eu te pergunto, Deus mudou? Porque é que essas promessas, não na minha vida íntima, mas na promessa da obra, na promessa da igreja, por que é que a gente se colocando dessa maneira não vai se cumprir em nossa vida? Por quê? Por que que gera uma incredulidade ou uma dúvida desse amor constante sobre a minha vida? Desse amor que me acorda todos os dias. Para pensar, tem gente que não acorda, gente. Aí de repente seus olhos são abertos de manhã. Seu marido te cutucando, você perdeu a hora, sua esposa, não sei como você acordou. Mas você acordou, cara. Aí de repente a gente quer acordar da maneira certa, com um passarinho batendo na janela. A gente quer acordar sozinho, sem um alarme. Talvez na hora certa, sem perder o tempo das coisas. Mas aí somos nós querendo da nossa maneira. E quando ele fala sobre isso, ele fala de uma promessa. Então é da forma como Deus quer. Vai no 11, Rafa. Aí tá. Olha isso. Portanto, então Josué traz a gente, lembra quem é Deus, lembra aquele que luta por nós, lembra que todas as promessas se cumpriram. Aí ele fala: portanto, dediquem-se com empenho a amar o Senhor seu Deus. Dediquem-se com o empenho. Gente, faça uma reflexão. 2 perguntas. Você tem se dedicado? E mais um pouco, tem sido com empenho? Ou é no tempo que sobra? Será que realmente a gente não está querendo mais de Deus do que a gente mesmo está semeando? Porque com Ele também é. De Deus não se zomba. Quem está lendo Gálatas aí viu isso. Hoje a gente entrou em Atos, na leitura bíblica do Holy Bible. É incrível. Bota Atos capítulo 5, versículo 32. Pedro, no sinédrio, é levado, eles são presos. Depois de ser preso, o anjo solta, a cadeira fechada. Eles vão lá, descobrem que eles estão no pátio pregando. Pega aquele povo de novo, não leva eles presos para não serem apedrejados. Está começando um movimento, a igreja iniciando. E leva eles para o sinédrio. Quando chega lá, Pedro fala. E aí ele escutou de João. Escutou lá quando Jesus falou em João capítulo 14 sobre isso aí. Então a gente busca tudo isso, a gente olha as pessoas vivendo tudo isso, mas a gente não entende a forma como isso vai acontecer na nossa vida. A forma de devolver o amor em obediência, e quanto mais é dado do Senhor, mais é dado, mais a obra continua, mais a reforma em nós segue, até o dia onde a gente vai também falar dessa maneira. Pedro diz: somos testemunhas dessas coisas, e assim também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Tem gente querendo andar ou ser cheio, como Paulo fala também, capítulo 5 de Efésios, ele fala sobre a gente se encher do Espírito Santo. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Não é na leitura. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Pastor, eu sei a Bíblia toda, eu estou no Holy Bible. Não, você vai se encher do Espírito Santo com obediência. Você está lendo para quê? Para obedecer. Você está lendo para que a sua vida seja modificada, transformada.
Então quando Jesus diz isso, capítulo 14 de João, coloca, Rafa, vamos ver de onde Pedro tirou isso. Aí esses caras vão tirando, vão seguindo Jesus, e a gente também está seguindo Jesus, mas a gente não está colocando isso na nossa vida, como Pedro botou na dele. E é lindo, porque a sequência disso, Gamaliel é chamado, e Gamaliel começa a entender o que esses caras estão falando, e ele diz, outros também disseram sobre a vinda do Messias, isso naquela época era esperado. Aí ele diz algo interessante, ele fala, e isso acontece, volta lá Rafa, vamos seguir ali, Atos 5, vai lá para o 41, Atos capítulo 5, versículo 41, tem algo no final muito legal, olha isso, quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, não, volta um pouquinho, isso aí é lindo, deixa aí, gente, fala sério, fala se isso é humano, lê isso aí para mim, por favor. Me fala que mente que isso aí entra, gente. Está dizendo, eles se sentiram alegres porque foram humilhados. Uau! Mas qual é o entendimento deles? Deus nos fez ser dignos de, pelo nome dele, eu ser perseguido e humilhado. Aí quando isso acontece na nossa vida, a gente quer arrepiar, fala, anjo, pode deixar que essa, não precisa ficar não, eu resolvo. Não se mete não, anjo. Você é santo demais. Como eu não sou santo ainda completo, então deixa que eu me viro. Não, gente. A alegria, agora volta, Rafa, eu quero chegar, volta para mim aí. Olha isso. Um pouquinho mais. Conselho de Gamaliel, volta. Olha agora, mais um. Portanto, meu conselho, Gamaliel falando, é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, aleluia, agora é fácil, né? 2000 anos passaram quase, agora é fácil saber que não é. Gamaliel falou, se for algo humano, logo serão frustrados. Agora vai, olha isso. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Gente, através daquilo que a gente pensa, através daquilo que a gente acha correto, através daquilo que não cabe na nossa mente, porque o sinédrio todo estava falando, não cabe isso, está errado isso, está contrário ao que a gente pensa. E muitas vezes a gente está lutando contra Deus. Então a Bíblia fala justamente isso. Aí libera esses caras perseveram nisso, porque perseguição, mas eles se achavam dignos, e por isso se tornavam alegres com a humilhação e a perseguição. Aí, me lembra onde eles escutaram isso, o Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 11, se eu não me engano, 10 e 11. Bem-aventurados que serão perseguidos. Gente, isso não é para aquela época não, senão a Bíblia está ultrapassada. Isso é para hoje. Isso é para hoje. Em diversos lugares do planeta hoje tem gente sendo perseguida. Nós ainda podemos nos reunir assim, ó. A gente ainda pode sair com a Bíblia debaixo do braço. Tem lugares no mundo que não pode mais. É morte. A Bíblia lá são páginas separadas aqui, ó. Vamos ler o Evangelho de João, vamos. A gente tira a página aqui, dá uma para cada um, e quando a gente se reunir, cada um traz a página que leu. Porque se pegar a Bíblia completa, morte. Aí a gente recebe esse amor, aí a gente está debaixo dessa liberdade ainda, porque a Bíblia diz que ela vai terminar, como está terminando. 60 países hoje já. Perseguição completa contra os cristãos. Para pensar, por quê? Se o que mais a gente aprende do cristianismo é o amor, o maior mandamento é amar as pessoas como Jesus amou, por que essa perseguição? Só pode ser espiritual, gente. Só pode ser algo que a gente não entende, mas que a gente está envolvido. O salmista diz, Salmo 97, ele diz, odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. São características que a gente vai aprendendo a não ser mais conivente. São características que a gente vai aprendendo que diante de um sinédrio, diante do meu trabalho, posições que a gente precisa ter em relação às nossas famílias. Porque como é que a gente quer, sabe?
trazer as pessoas para receberem esse amor, se quando a gente se encontra com elas, em vez da gente mostrar o amor que nós temos, nós nos moldamos como elas são, porque se eu falar, pastor, se ninguém tivesse falado para ti, onde é que você estaria? Quantos casamentos aqui já estariam desfeitos, se ninguém tivesse falado de Jesus para vocês? Quantas relações já teriam ficado pelo caminho, simplesmente porque você não tinha a mínima ideia que perdão é mandamento? A gente vai lutando contra Deus, sim ou não? Até hoje isso está acontecendo. Josué tirando aquele povo, completando o que Moisés iniciou, e a gente vai entendendo que um começa, o outro termina. Deus vai movimentando pessoas, Deus vai te chamando, sabe? O reino é muito maior do que a igreja gerações, aleluia. Em todo mundo está sendo pregada essa palavra hoje. Deus movendo, como moveu o Maurício, em 31 mil capítulos, trazer João 15. E ainda essa parte, permaneçam. O que Deus começou na nossa vida, talvez, sabe? Uma vez a gente ouviu do altar dizendo que o milagre não é o fim. Talvez a gente consiga, sabe? Ó, meu casamento voltou, pastor, obrigado, um beijo, viu? E vai embora. Pastor, eu consegui pedir perdão para meu pai. Ah, é? Não te vejo há 5 semanas. Não, mas já resolveu, pai. Não, resolveu o quê, filho? Não, já pedi perdão para ele. Fim. E? Está entendendo que a permanência é que vai fazer com que gere frutos? Porque senão daqui a pouco você está de novo voltando pela mesma coisa. Porque não está gerando frutos que vão permanecer, frutos duradouros, diz a palavra. Não é algo momentâneo do domingo, gente. Só que isso foi se colocado através de várias gerações, e talvez hoje alguns ainda lutem contra isso. Domingo eu tenho que ir para a igreja. Não, você não tem. Você não tem que vir para a igreja. Você tem que trazer a igreja da sua casa para cá. Muda muito. Porque dessa maneira você está permanecendo. Quando eu saio desse lugar, Jesus está indo comigo. Não é a igreja que vai, é o Senhor. Nas minhas relações pessoais, o Senhor também está comigo. Naquilo que eu falo, o Senhor está aqui do meu lado. Ele é que está dizendo, por isso que a Bíblia fala que essa permanência, esse mover do Senhor sobre nós, o Espírito Santo vai nos ensinar e nos fazer lembrar. Olha como essa relação é tão próxima. Então eu estou aqui, preciso de alguma coisa, o Espírito Santo vai falar: ei, não é assim não. Ei, não pode ser assim mais não. Quem não quer ser corrigido, deixa eu te dizer, está no lugar errado. Se você e eu, se a gente não precisasse de correção, Jesus morreu para... Estávamos condenados, diz a palavra. O Evangelho de João vai dizer que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. O salmista diz: odeiam o mal. A gente não pode ter nada em relação a isso. Situações, sabe, princípios bíblicos que a gente infelizmente vai sendo conivente com A ou com B por conta de pessoas. Nós não podemos. Quando Josué traz isso, ele fala: portanto, dediquem-se com empenho a amar a Deus, a decisão. E aí a gente vai, para que a gente possa entender esse processo todo. Quero colocar, Rafa, João capítulo 3, versículo 16. A gente vai passar um pouquinho. Esse eu creio, você sabe de cor. Glória a Deus por isso. Mas a gente vai passar um pouquinho dele. E a gente vai até o 21. Quando Deus decidiu nos amar, quando Deus colocou Jesus para startar essa nova estação, a estação dessa nova aliança, da graça, a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É interessante porque aqui a gente vê, e aí a gente já entra em confronto, quando a gente diz que ama, mas a gente faz o quê? E a Bíblia fala que ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. João diz, vamos lá, a gente volta para cá já. Evangelho de João, primeira carta de João 3, 18, Rafa. Filhinhos,
Como o João mudou, né? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Ele está dizendo que, volta Rafa, ele está dizendo que essa atitude de amar, ele está dizendo que é uma verdade. Ele está falando assim, demonstre o Evangelho, mostre Cristo para as pessoas, quer dizer, a verdade através do amor que Ele é, pelas suas ações. Não é mais somente pelo falar. Foi o tempo que a gente falava, mas não precisava confirmar. E hoje, muitas vezes, observe você, porque é a natureza nossa. Observe você se as suas orações estão condizentes com o que você faz. É como se a gente pedisse, como se a gente se colocasse, sabe, como uma forma de adorar a Deus, dedicando tempo, devoção, conversando com Deus. Mas quando a gente sai desse lugarzinho, talvez desse secreto, a gente não é essa pessoa que pediu alguma coisa, ou não é essa pessoa que Deus espera também que faça algo para que aquilo aconteça. Seja coerente. As nossas palavras, elas precisam ser coerentes com as nossas atitudes. 19. E ele diz, com isso, olha isso, com isso saberemos que pertencemos à verdade, ou que permanecemos em outra versão, e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Sabe aquela sensação do último dia? Será? Será que valeu a pena? Será que eu vou ver Deus? Será que eu vou ficar com Ele? A Bíblia diz, estamos vendo agora, a Bíblia diz que dessa maneira nós ficaremos tranquilos quando a gente estiver diante de Deus, porque pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, é que nós seremos condenados ou absolvidos. E João traz isso. Anda mais um pouco, Rafa. E ainda que a consciência nos condene, olha que lindo, Deus é maior que a nossa consciência e sabe de todas as coisas. O inocente, quem estava na reunião mais cedo, lembra do inocente? Atalaias. Olha aí, ó. 21. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com toda confiança. Rafa, volta lá em João capítulo 3. Sabe, quando a gente entra nesse lugar, na permanência, enxertados, diz, pela videira, na videira, ele assume a responsabilidade sobre as nossas coisas. Quando Ele ama, Ele dá ao Filho, gente. A Bíblia diz, Ele não nos daria, depois disso, todas as coisas? O que pode ser tão difícil para Deus, se no início, a semente do amor, a prova do amor, não em ações, bastaria Deus dizer, Deus não precisa provar nada. Deus podia ter dito, eu amo vocês, ponto. Porque a gente sabe o que é a mentira, a gente sabe quem é o pai da mentira. Bastava isso. Mas o Senhor nos leva, e por isso a gente precisa, e estamos aqui para isso, a entender que esse amor precisa passar disso. Esse amor não pode ser somente, sabe, para agradar um ao outro, mas tem que ser para amar um ao outro. Volta lá, Rafa, vamos andar mais um pouco em João, porque ele vai falar de obediência mais para frente. 1 João capítulo 3, 20, 21, 22, olha agora. E dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. O contexto do pedir e dar-se-vos-á. O contexto da gente entrar na presença, pode pedir? Pode. Gente, não é uma lista de compra. Não é um site que você sai marcando lá e você tem um crédito para comprar o que você quer ou para pegar o que você quer. O contexto do pedir, o contexto do Pai é para que a gente esteja justamente vivendo o que Ele separou para a gente, porque nós estamos separados. E diante disso Ele fala, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada, receberemos tudo que pedirmos. Eu entro numa frequência, eu entro num lugar de Deus, onde eu não estou sendo mais conduzido ou conduzindo alguém, onde eu agora é que estou seguindo Jesus. E se Jesus é herdeiro de todas as coisas, nós não seríamos? São perguntas que a gente tem que fazer para que a gente possa entender esse amor. Por que esse amor? Para que esse amor? Para que a gente permaneça.
Esse amor é para que a gente possa entender e constrangidos. Gente, por favor, o amor aqui entre nós te constrange, sim ou não? Uma vez escutei um testemunho de uma pessoa, já trouxe, quero repetir, que ele me disse que ele queria fazer uma festa de casamento, mas uma das coisas que ele dizia é que ele não fazia essa festa porque ele tinha que chamar muitas pessoas. Aí eu falei, não entendi. Ele falou, não, porque muitos me convidam e aí eu tenho que convidar todo mundo para a minha. Então todas as festas que eu fui eu tenho que chamar todo mundo. E eu não consigo fazer festa para todo mundo. E quando eu escutei isso, claro, eu entendo ele, é nosso isso, né? A gente quer retribuir. Mas eu fico pensando sobre, e agora? Se eu pegar essa mesma medida entre nós e colocar nesse lugar. Se eu pegar essa medida de retribuir o que fizeram por mim, de retribuir um presente, um convite, um jantar, um abraço, não sei, o que fizeram por você a ponto de te constranger. Por que a gente não leva isso também para esse espiritual? Por que, pastor, mas eu tento, entende a luta? Porque a hora que a gente permanecer, vamos seguir, Rafa, pode deixar aí. A hora que a gente permanecer, as coisas agora vão ser mais claras, mais nítidas. É um amor transbordando que pela obediência você estar e ser cheio do Espírito. E cheio do Espírito, aí começa, vai, Rafa. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, conforme Ele ordenou. Então a gente vê mandamento, a gente vê alegria, a gente vê pedidos realizados, mas tudo isso não porque Ele nos amou, mas porque agora o nosso amor por Ele é que agora a estação é essa. O amor dele, a Bíblia diz que aqueles que me amam, eu os amarei. Passa desse primeiro amor em Jesus. Agora é o amor da presença, é o amor da graça, agora é o amor do Espírito Santo. Aquele lá começou algo, mas a responsabilidade de continuar é nossa. Não é mais dele. Ele já fez. Sabe a semente? A semente da igreja é Jesus. A semente do teu amor por ele é Jesus. Mas eu te falo, que fruto é esse? E se tem fruto, vai ser duradouro? Que permanência é essa? A gente precisa muito mais de Deus do que Deus da gente. Será que nem nessa luta racional que a gente tem, quando Romanos 12, capítulo 1 e 2, capítulo 12, versículo 1 e 2, nos traz dessa maneira? Por que é tão difícil, gente? Se o que a gente mais quer e mais busca está em Jesus. João 3, Rafa, volta lá para a gente encerrar. Aleluia. O amor. E aí ele segue, depois de mostrar, volta no 16, Rafa, vamos ler ele completo. Porque Deus amou tanto o mundo que deu. Deus amou tanto o mundo que fez algo. Deus amou tanto o mundo que ele não conseguiu guardar isso somente em palavras. Deus amou tanto o mundo que ele precisava provar isso. Precisava não. Ele fez para que você faça agora. E ele diz, para que todo que nele crê, ó a promessa, não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos seguir, Rafa. Aí ele diz, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Pode ir, Rafa. Não há condenação alguma, aleluia, para quem crê nele. Mas quem não crê, já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. Olha que lindo. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram, olha a decisão, amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Olha a transformação que a gente precisa. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Ei, Maurício. Ei, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ei, não é nosso isso? A gente tem receio, por isso que os testemunhos têm um poder muito grande, porque a gente não tem mais, a gente não teme. Te poupei, viu, Vitor? Me lembra isso depois. Sabe? Estão expostos. Quem eu era, ei,
Diabo, deixa eu te dizer, eu mesmo falo, você não precisa me apontar não. Eu mesmo estou contando os meus testemunhos, porque nós éramos assim. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, vai falar que todos estavam destituídos da glória. Não é você não, é porque você não tinha o entendimento, você não obedecia. Como é que você queria dar certo? Como é que você não queria ser cheio de pecado? Como é que você não queria ser um mentiroso? Como é que você não queria ser um infiel? Como que você não queria, se você não sabia, se você não tinha ajuda, se você não tinha a palavra? Olha para a pessoa do seu lado e diz: ei, aleluia, glória a Deus. Ei, Vitor, vamos. Agora olha, mas quem pratica a verdade, aleluia, diz: obedece. Você pode dizer mais alto? Aleluia. Juntos agora? Aleluia. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros, aleluia, dá uma olhada, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Olha onde vem a mudança na tua vida, gente. Olha onde as pessoas vão dizer: o que está acontecendo? Resolveu todos os seus problemas? Não. Resolveu não, mas vai resolver. Tem essa fase, sabia? Não tem? Melhorou? Melhorou não. Uai, esse sorriso? Uai, agora eu sei que vai resolver. Se chama esperança, gente. É o Senhor, porque se não resolver de um jeito, vai resolver de outro. O que vai acontecer é que vai resolver. Agora tem um que é maior que todos nós. Tem um nome sobre todo nome. Tem um amor derramado que nas maiores dificuldades você vai acordar com a esperança. Você vai acordar sabendo de uma promessa de uma vida eterna. Se a gente, e por isso o Senhor nos deu isso, e Ele fala: fazer isso em memória de mim. Quando a gente ceia, é para dizer assim: gente, tem um porvir. Calma. Calma, o que te desgasta é que você quer um negócio para ontem. Sim ou não? Não, diz não, gente. Você queria, agora não quer mais. Aleluia. Estenda as mãos sobre esse que disse sim aí do seu lado. Glória a Deus. Claro que sim, a gente quer para ontem. Sabe, uma natureza assim, eu não posso perder mais tempo. Deixa eu te dizer, você não está perdendo tempo. Você está agora, eu creio, na presença de Deus. Ele é o tempo. Ele é o tempo. A vontade de Deus. Fique de pé, a gente vai encerrar. Curva sua cabeça, eu quero orar por você. Léo, antes de orar, deixa Deus te usar, como Ele usou o Maurício. Eu quero que você traga, Senhor, uma canção aos nossos corações, antes desse apelo, sabe, Jesus? Que o Senhor movimente, Senhor, eu creio, esses corações, do mais molinho ao mais duro, Jesus. Eu creio que nós estamos aqui para isso, para sermos mexidos, para sermos confrontados, porque dessa maneira mudanças acontecerão, Jesus. Eu creio nesse Espírito Santo que vai movendo, na visitação, Senhor, do Teu Espírito sobre nós, sobre essa consciência, Senhor, que da mesma forma que nos condena também, Senhor, nos deixa em paz para o dia que estaremos junto contigo, Jesus. Move esses corações com essa canção. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Meu melhor amigo, e eu posso chamar a qualquer hora que sei que me atenderá. Sei que me atenderá. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará.
Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Ah, provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Ah, provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Aleluia. Feche seus olhos. Eu não vou pedir para você gritar agora. O Senhor vai dar a hora do grito, a hora de dizer para o mundo o que o Senhor fala no teu íntimo. Mas eu quero te pedir que, se você hoje decidiu amar de volta, se hoje você decidiu amar mais, se hoje você está constrangido por não ter amado tanto, fique à vontade, mas eu quero orar por você aqui no altar. Saia do seu lugar com essa canção e vem para cá cantar isso para Ele, louvar, engrandecendo o nome do Senhor que nos amou primeiro. Faça isso em verdade e em espírito. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar. Em todo tempo eu sei, me amas, eu sei, me amas. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Eu sei, eu sei, eu sei, me amas, pois sei. Aleluia. Me amas. Aleluia, Jesus. Nós te amamos também, Senhor. Nós te amamos e reconhecemos o teu amor. Nós te amamos, Senhor, sabendo que o Senhor nos amou ainda nós pecadores, desobedientes, incrédulos, ímpios,
andando, Senhor, nas trevas do mundo. O Senhor entregou o teu Filho, o Senhor entregou o amor maior que hoje também nós temos, eu creio, depois dos nossos cônjuges, Jesus. Mas aquilo que vem das gerações, aquilo que é promessa, aquilo que nós deixaremos, e que o maior legado, Senhor, que a gente possa deixar, seja verdadeiramente o teu amor. Seja também, Senhor, o exemplo, que não mais a gente venha dizer te amamos, sem que isso também seja através das nossas ações e das nossas atitudes. Nós te pedimos perdão, Senhor, por cada dia que nós falhamos nisso, por cada momento, Senhor, que isso foi só de boca. Que o Senhor nos ajude a administrar, Senhor, tudo isso, toda essa novidade de vida. Que o Senhor nos ajude, Jesus, com o teu Espírito Santo, nos testificando com o nosso espírito sobre como o Senhor quer. Nós queremos te agradar, como João escreveu, Jesus. Nós queremos devolver a ti, porque tudo que nós estamos vivendo hoje, todos esses olhos que estão abertos aqui hoje para o teu evangelho, Senhor, foram porque tu entregou o teu Filho, Pai. E o que nós queremos agora é nos tornar também filhos. Nós cremos, Jesus. Nós recebemos esse amor, nós levantamos a mão um dia entregando a nossa vida. Mas hoje, Jesus, a nossa oração e o nosso desejo, eu creio, que é permanecer nesse amor. É não sair mais da tua presença. É te seguir, Jesus, porque assim como aquela nuvem guiava, é o Senhor que nos guia hoje. Essa aliança da graça, essa aliança, Senhor, onde o Senhor nos ajuda e nos faz obedecer, porque nós pela natureza somos desobedientes. Mas estar em Ti como amigos, aleluia, estar em Ti diariamente, isso faz com que tudo isso seja tão fácil, Jesus, porque é o Senhor nos conduzindo em todas as coisas. Recebe, Jesus, os dias perdidos de cada um de nós aqui, e que o Senhor nos ajude a não perder nenhuma porção do teu amor a partir de hoje, e que também, e esse é o nosso compromisso, Jesus, que também a partir de hoje, que todos os dias, a gente agora nesse compromisso, Senhor, diante da igreja, diante de Ti, principalmente do Teu coração, que a gente não perca nenhum dia com as nossas atitudes para Te amar. Assim nós Te agradecemos por essa palavra, que ela continue correndo, Senhor, dentro dos nossos corações, que ela, Senhor, flua dentro do nosso espírito, Senhor, que ela seja como o nosso sangue circulando todo o nosso corpo, para que de uma forma racional, Jesus, intencional, premeditada, que a gente possa se colocar diante de Ti, Senhor, como homens e mulheres de confiança, entregando a Ti, por decisão, o nosso amor diário. Assim nós oramos e Te agradecemos por essa revelação, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Recebe essa adoração, Senhor. E quando tudo se acabar, estarei seguro